Conforme prometemos, vamos à parte histórica do movimento millerista, um movimento que teve grande importância no mundo, e vamos saber por quê. Em 1831, Guilherme Miller, de Lowhampton, Nova York, por um fervoroso e sólido estudo das profecias, foi levado à conclusão de que a dispensação cristã estava perto de se findar. Estabeleceu o término que pensava ocorrer no fim dos períodos proféticos, por volta de 1843. Posteriormente, prorrogou esta data ao outono de 1844. Suas investigações foram um estudo perseverante e lógico das profecias, porque adotou uma sadia regra de interpretação que se encontra na base de toda reforma religiosa e de todo avanço no conhecimento profético. Tal regra consiste em tomar toda a linguagem das Escrituras, como a de qualquer outro livro, em sentido literal, a não ser que o contexto ou as leis da linguagem requeiram que se entenda em sentido figurado, e deixar que uma passagem da Escritura interprete outra passagem. É verdade que ele cometeu um erro em um ponto vital, como explicaremos adiante, mas em princípio e em grande número de pormenores foi correto. Seguiu o caminho correto e fez um grande avanço em comparação com todos os sistemas teológicos do seu tempo. Quando começou a propagar seus pontos de vista, eles foram recebidos favoravelmente e ocorreram grandes despertamentos religiosos em diferentes partes do país. Em breve, uma multidão de colaboradores se reuniu em volta de sua bandeira, que eram então eminentes pela piedade e homens de influência no mundo religioso. O período dos anos de 1840 a 1844 foi de intensa atividade e grande progresso nesta obra. Foi proclamada ao mundo uma mensagem com todas as características de um cumprimento da proclamação de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Exatamente o ponto que estamos estudando, cujo texto, para recordarmos, diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Miller pensou que seria aquele evangelho do reino que o Cristo declara devia ser pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações, e então viria o fim, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 24, versículo 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fato é que o cumprimento de ambas estas passagens supõe a pregação da iminência do fim. O evangelho não podia ser pregado a todas as nações,
com um sinal do fim, se não fosse compreendido como tal. E a proximidade do fim era, pelo menos, um dos seus temas principais. O Advent Herald, de 14 de dezembro de 1850, exprimiu bem a verdade sobre este ponto na seguinte linguagem. Abre aspas. Como indicação da aproximação do fim, havia, porém, de se ver outro anjo voar pelo meio do céu com o Evangelho eterno para o proclamar a todos os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. A missão deste anjo devia ser o mesmo Evangelho que tinha sido antes proclamado, mas relacionado com ele estava o motivo adicional da proximidade do reino, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A pregação simples do Evangelho, sem anunciar a proximidade, não podia cumprir esta mensagem. Fecha aspas. As pessoas empenhadas neste movimento supunham ser ele um cumprimento da profecia e afirmavam estar apresentando a mensagem que consta nessa passagem do Apocalipse. Vejam, por exemplo, esta declaração de J. M. Campbell, transcrita em The Everlasting Gospel. Abre aspas. Gostaria de dizer-lhes esta noite: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, em um sentido estrito e literal. Estamos agora naquele último dia sobre o qual o apóstolo diz, pelo qual sabemos que é o último tempo. Encontramo-nos no anoitecer daquele dia, estamos em sua última hora, e está muito perto, mesmo às portas. Meus estimados ouvintes, rogo-lhes que considerem que está próximo à própria porta, segundo todos os que estudaram esse assunto e buscaram o ensino de Deus, os quais declaram unanimemente que o reino do Cristo se aproxima. Fecha aspas. Creio que somente esta transcrição basta, mas guardem a informação de que, além de Campbell, outros homens eminentes se empenharam na tarefa de anunciar a mensagem deste anjo do capítulo 14, versículos 6 e 7 do Apocalipse. Por exemplo, John Bayford e J. W. Brooks, estes no hemisfério ocidental. Mas não foi só no hemisfério ocidental, foi mundial esse movimento de proclamação da mensagem do Apocalipse de que vinda é a hora do seu juízo. Só que, infelizmente, nosso tempo já se esgotou por hoje. Então, no próximo programa, nós veremos esse ponto. Até lá e aquele fraternal abraço.